Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma explosão. Opa, mais uma aula, né? Explosão é porque falar de redação me emociona. Vamos falar de redação hoje, já entreguei. Eu sou a professora Cacau Sotero e nós vamos relacionar regência e redação. Eu gosto muito de redação. Vamos arrebentar. Vai ser uma explosão na hora do vestibular, certo? Fique em casa aprendendo é o nome do programa. Assista nossas aulas na TV Educação, canal 10.2 e também na plataforma Gonçalves Dias, o seu melhor canal de educação no YouTube. Pode confiar. A redação, competências e regências. Por que eu falei explosão? Porque tem uma música, né? Olha a explosão, os meus chuchus na redação. Vamos arrebentar. Vou fazer uma música de uma paródia disso aí, outra hora eu canto. Bom, redação. Como fazer uma redação? A maioria dos chuchus dizem assim, eu não sei fazer redação. Sabe sim. Nós trabalhamos com a língua, texto, falamos, organizamos as nossas ideias, sabemos convencer pai e mãe a nos deixar ir aonde nós queremos, não é assim? Sabemos convencê-los que estamos precisando de um tênis novo. Como que não sabe fazer uma redação? Porque a proposta da redação do Enem é um texto dissertativo, argumentativo. Vamos falar muito disso daqui para frente. Então, como fazer uma redação? Se você acha que não sabe, você vai aprender. Por quê? Porque é preciso entender como é a redação do Enem, que é o objetivo maior da maioria dos estudantes, suas características e exigências. Então, nós vamos nos ater hoje a essa proposta aí da redação. Bom, a redação do Enem é composta por uma frase tema. Você já sabe disso. Uma frase tema que tem um assunto que deve estar dentro da sua cabeça. Então, se você até aqui está no terceiro ano, não gosta de ler, não gosta de assistir a telejornais, não procura se informar, é um aluno que fica bitoladinho no celular, apenas naquelas notícias de WhatsApp, naqueles textos fora de contexto, aí você vai ter um problema. Mas como eu sei que esses chuchus que nos assistem são bons leitores, assistem a telejornais de canais diferentes, até para comparar, ter criticidade, saber depreender. É aquele que não compartilha informação antes de saber se é verdade, você está no caminho certo. Bom, é uma frase tema, geralmente de um problema atual na sociedade brasileira. E atualmente nós temos muitos assuntos a serem debatidos, a serem discutidos a respeito de, para serem colocados numa redação. Essa redação, né, essa proposta, cobra de vocês uma proposta de intervenção. Eu falei duas vezes proposta, né, porque nós estamos estudando a proposta da redação. Ela cobra uma proposta de intervenção, ou seja, se eu tenho uma situação, problema, eu devo ter uma ideia boa para apresentar para resolver esse problema. E não se esqueça, se você fizer uma boa redação e não colocar aqui a proposta de intervenção, não vai adiantar muita coisa. O texto deve ser escrito em até 30 linhas. E em forma de dissertação argumentativa, nós já vimos aulas sobre esses discursos aí da língua, tá bom? Bom, o Enem cobra uma estrutura de texto, que é o dissertativo argumentativo. Nós já sabemos. Essa proposta vem acompanhada de textos motivadores, aqueles textos que vão clarear as ideias. Aluno tem mania de dizer que na hora da prova dá um branco, que ele não lembra de nada. Então, na prova do Enem, os textos motivadores acompanham a sua proposta de redação para darem uma clareada. Às vezes trazem uns dados, uns gráficos que ajudam muito. E eles podem ser pesquisados. Esses textos também podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos, que nós já vimos em outras aulas, e ainda ilustrações. Só não podem copiar o que tiver lá no texto de apoio. Tá bom? Um exemplo aqui de texto de apoio, olha só. Textos motivadores, capítulo 4, Direito à Educação. Aqui tem uma proposta de redação.
eu vou ler para vocês. Tem assim, ó. A partir da leitura dos textos, são 2, 3 e 4. Tem um gráfico, tem uma propaganda, tem o artigo aqui, número 27, do capítulo 4 do Direito da Educação, certo? Retirado aqui de uma página do governo federal. Eu tenho um gráfico sobre matrículas. O assunto dessa prova foi justamente sobre a inclusão aí dos nossos chuchus que não podem nos ouvir, mas estão sendo bem assistidos aqui pela minha colega. Então, aqui. E um texto aqui ainda falando da legislação, falando que os surdos têm acesso à educação. Então, aí tem assim, ó, a partir da leitura dos textos, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Por isso que eu digo, você tem que ler, não só agora, porque você vai fazer vestibular. Você tem uma educação básica toda, em média, 9 anos do ensino fundamental, mais 3 do ensino médio. No mínimo, você tem 12 anos de estudo. Então, você tem que ter uma bagagem interessante para conseguir desenvolver uma redação. Construídos ao longo da sua vida, texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita, formal, aí nós temos que utilizar a regência que nós já estudamos, o uso da crase que vocês já assistiram em outras aulas, assuntos que nós trabalhamos durante toda a nossa educação básica, vão ser colocados aí na redação. Olha só o tema, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. É uma frase tema. Quais são os desafios que eles têm? O que fazer para resolver esse problema? Então, um texto dissertativo, argumentativo, onde você mostra a sua opinião, seu ponto de vista, com uma solução para isso. O objetivo da coletânea de textos motivadores, que estarão presentes lá na prova, é proporcionar dados para a construção de um raciocínio sobre o tema. E é importante transformar as ideias dessa coletânea em argumentos. Falamos de argumentos há pouco. Pois qualquer cópia direta, já falei também, você pode até ser zerado aí na sua redação. Então, não é para copiar, é para ter um apoio, para ter uma clareada na mente, certo? A competência 1 da redação traz que é preciso demonstrar domínio da norma culta, separação de sílabas, ortografia, concordância verbal, regência, tudo isso arrumadinho lá no texto, certo? Tá bem aqui, ó. Evitar escrever como se estivesse falando, ou seja, evitar a coloquialidade. E eu falei falando e não falando, como muita gente fala por aí. Então, o gerúndio é NDO. Outra coisa, vícios de linguagem. Menino que gosta de jogo, não existe. Então, cuidado com os vícios para que eles não sejam transcritos para a redação. Então, evite escrever como se estivesse falando, pois trata-se de um texto e não de uma conversa. Olha só o que se exige na competência 1, que eu falei. A ortografia, a concordância, a regência e a semântica, trabalha com a significação das palavras. A competência 2 diz que você tem que compreender o tema e não fugir dele. Então, se o tema for, no caso, o exemplo que eu trouxe aqui, os desafios da educação de surdos no Brasil, eu tenho que ter isso bem construído na minha cabeça na hora de desenvolver. E quem é que vai me ajudar a desenvolver um tema, né, uma situação, problema? A minha leitura, o meu conhecimento de mundo, a leitura que eu faço e as nossas aulas de língua portuguesa, aulas de história, de geografia, de matemática e assim por aí. O tema vai ser constituído do núcleo das ideias que eu tenho. A gente sempre tem uma ou outra opinião formada sobre alguma coisa. Ou vocês são metamorfoses ambulantes, igual o Raul Seixas falou na música, que prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Isso é só uma música. Nós precisamos ter pelo menos uma ideia de vários assuntos que podem ser pedidos. Aborto, legalização do aborto é um tema polêmico, você tem que ter uma ideia sobre isso. Legalização da maconha, que é uma coisa também muito polêmica. Você tem que ter uma ideia sobre isso. O que mais? Pensa aí temas que são polêmicos. Esses temas podem ser, sim, uma situação, problema aí na redação. Competência 3. É importante selecionar.
relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Pontos de vistas, pontos de vista não podem se apoiar naquilo que nós simplesmente achamos, certo? Pontos de vista se constroem a partir de opiniões de pessoas renomadas, de fatos que surgiram aí ao longo do tempo, que causaram um efeito na sociedade, de informações, gente, informações de verdade. Cuidado com os fake, tá? Os fake news. Fake não é uma palavra nossa, por isso que eu estou falando os fake. E se você precisar usar fake news, o termo, né? Não é usar a notícia falsa. Usar o termo fake news, coloque aspas, porque não é uma palavra nossa. O candidato, você, Chuchu, vai precisar elaborar um texto que vai apresentar claramente uma ideia que você tem sobre, por exemplo, legalização do aborto. Eu gosto esse termo é polêmico, Deus criou a vida, só ele pode tirar a vida. Então é um tema muito minucioso para você defender. Quem defende o aborto tem razões para isso. É complicado falar desse assunto. Eu não estou aqui para defender o aborto ou para ser contra. A minha opinião sobre isso eu tenho. O que eu quero aqui é despertar em vocês a capacidade de elaborar argumentos concisos, consistentes, para defender o ponto de vista na hora de elaborar uma redação, tá bom? Esses argumentos vão justificar a posição que você tem em relação à temática proposta na redação. Certo? Reforma agrária, cotas para pessoas negras nas faculdades públicas, a importância da educação para o desenvolvimento de um país. Como intervir em assuntos como esses? Competência 4. O candidato deve conhecer os mecanismos da língua, os mecanismos linguísticos necessários para a argumentação, para a formação dessa argumentação, para a construção dessa argumentação. Vão ser avaliados, nesse caso, itens relacionados à estruturação lógica, formal entre as partes da redação. Então, eu tenho um primeiro parágrafo introdutório que eu posso ilustrar, eu posso fazer uma citação, onde eu já mostro o meu posicionamento, eu já justifico a minha ideia. Mas os próximos parágrafos, eles têm que estar alinhados a esse pensamento que começa a ser defendido no primeiro parágrafo. Então, a organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente. Eu não posso começar a dizer que eu acho que sim, me fundamentando em argumentos negativos, contrários àquela ideia que eu defendo. Aí a minha redação vai ficar contraditória e eu não vou chegar a lugar nenhum, tá? A interdependência entre as ideias é um fator importante. Sequência coerente, interdependência, tudo caminhando para a harmonização dessas ideias. Competência 5 tem a ver com o respeito aos direitos humanos. Essa história de dizer que se a gente mandar matar todos os bandidos, resolve o problema do país. Não é bem assim. Existem pessoas que entram pelo caminho do crime e se arrependem e se regeneram e viram cidadãos de bem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso de pena de morte, que tem que matar mesmo. Esse tipo de coisa não é aceito aí na redação, tá bom? Não é bom. Não é bom nem para nós ficarmos falando desse tipo de coisa. Então, propor uma intervenção ao problema, certo? Apresentado pelo tema lá no início, sugerindo uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo, tá certo? Então, aqui nós já demos uma clareada nas 5 competências que a redação do Enem exigirá dos chuchus que nos assistem.
Há verbos, nós já estudamos isso em regência verbal, que apresentam mais de uma regência. Por quê? Porque o sentido se modifica. E se isso acontece, obviamente, as preposições que os verbos vão pedir podem mudar. E se eu escrever um verbo com um sentido e apresentar uma preposição diferente, aí eu posso perder pontos na competência. Então, nessa aula de hoje, é as relações de regência na redação. Como que eu vou usá-las? Eu trouxe aqui alguns verbos que podem apresentar diferentes regências e podem mudar o sentido aí na hora da minha redação. Por exemplo, o verbo agradar. Quando ele for transitivo direto, ele tem sentido de acarinhar. Então, eu tenho que tomar cuidado. A mãe agrada carinhosamente o rostinho do bebê. Agora, quando ele tiver sentido de satisfazer, e eu já falei isso em outra aula, eu não posso esquecer que ele vira transitivo indireto. Então, a mãe agradou a criança com um doce. Então, o verbo agradar é um verbo que traz confusão na hora de seu uso, assim como o verbo visar, certo? Ele pode ser transitivo direto se ele tiver sentido de mirar. Você mira no alvo para atirar, né? O policial mira, visa acertar a perna do cara que está fugindo, por exemplo. Então, visava a filha, observava, mirava de longe. Então, nesse caso, ele é transitivo direto. Visa, no sentido de olhar, de mirar, é transitivo direto. Agora, quando eu tiver o verbo visar no sentido de ter como objetivo, qual é o seu objetivo? Passar no vestibular. E aí, ele vai ser transitivo indireto. Ele vai exigir a preposição a. Quando eu sei que a preposição a é preposição, a pergunta. Quando eu sei que a é preposição, quando eu substituí-lo por para e der certo. Ó, vou à praia, vou para a praia. Tá bom? Vou para o shopping. Vou a algum lugar onde o shopping, então eu vou ao shopping. Então, aqui, ó, ele tomou essa decisão porque visava ao bem. Quem visa no sentido de pretender, tá? De ter como objetivo, visa a alguma coisa. Verbo transitivo indireto com a preposição a. Outra preposição não vai servir. Eu não vou poder usar o para com o verbo visar, certo? O verbo implicar, ele também tem regências que alteram. Quando ele é transitivo direto, porque ele tem sentido de consequência. Ó. A confusão na sala de aula implicou o quê? A suspensão de 3 alunos. Implicar no sentido de ter como consequência. Eu não posso aglomerar. A aglomeração implica contaminação. A contaminação, transitivo direto. Agora, quando ele tiver sentido de antipatia, fulano implica com alguma coisa, com alguém. Fulano implica comigo. Esse comigo aí é um pronome oblíquo, tá? E vai funcionar como objeto indireto. Então, ó, ele implicava com o chefe. Eu posso dizer, o chefe implicava comigo, com alguém. Esse alguém sou eu. Comigo é um pronome oblíquo que serve como objeto indireto. O lhe também, tá, gente? O lhe também serve como objeto indireto. Então, preste atenção. Os pronomes oblíquos que funcionam como objeto direto. O, a, ti, os pronomes oblíquos que funcionam como objeto indireto. O lhe, tá bom? Comigo, certo? O verbo aspirar também nós já vimos, ele tem sentido de sorver, de cheirar. Ele também tem um sentido de assistir. Opa, eu tô trocando. Tá certo, aspirar no sentido de sorver e tem no sentido de desejar. Assistir também tem regências diferentes. Então, aspirar a fumaça do cigarro faz mal à saúde, ou seja, sorver, né? E no sentido de desejar, ele pede a preposição a. Então, ele aspirava a alguma coisa, o quê? O cargo de gerente. Aí sim, o verbo assistir, ele também tem sentido de prestar assistência, certo? O médico assistiu, aí ele é transitivo direto, e no sentido de estar presente é transitivo indireto. Tomem cuidado com esses verbos na hora de escrever a sua redação. A gente vai fazer mais aulas usando esse tema de redação do Enem para que vocês consigam
fazer uma boa produção textual. Compliquei?